Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje é domingo, dia 19. Graça e paz para todos nós. E nós estamos reunidos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E veja, meus irmãos, a palavra de Deus hoje é uma palavra de muita fé, de esperança. E uma palavra que Deus vem mostrar para nós a paciência que Ele tem com o seu povo, com os seus escolhidos. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós, com a distração desse mundo, desapercebidos, distraídos, a gente vai esquecendo um pouco para o chamado que nós temos, o chamado que Deus tem para nós. E muitas vezes, com tanto barulho, com tantas coisas exteriores, nós nos esquecemos de voltar para dentro de nós e buscar esse diamante que já está lapidado aí dentro, não é? Às vezes a gente pensa que as coisas estão tão distantes, tão longe, mas às vezes as boas coisas, as coisas mais maravilhosas da nossa vida estão pertinho do nosso lado ou dentro. E muitas vezes nós buscamos fora aquilo que está dentro, né? E veja, hoje eu estava preparando o almoço. Aí eu fui lá na hortinha e fui pegar um pé de alface. Aqui a gente tem uma hortinha aqui. E na hora que eu fui pegar o pé de alface, eu vi umas mudinhas novas que estavam plantadas e comecei a tirar os matos, aqueles matinhos que estavam em volta da salsinha, da cebolinha e mesmo das alfaces novas que estavam sendo plantadas. E na hora que eu fui tirar, sem querer, eu puxei o mato e veio um pezinho de alface novo, dos que estavam sendo plantados agora. E quando eu peguei hoje a palavra de Deus para poder meditar, veja o que Deus vem falar para nós. Sustentados pela força do Espírito, deixemo-nos iluminar pela palavra de Deus. Ela nos convida a semear a boa semente do reino, sem cedermos a julgamentos precipitados. E a palavra hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. E Deus vem falar para nós da semente do joio e do trigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E olha que maravilha, meu irmão, que se a gente pudesse, vamos voltar aqui no comecinho um pouquinho. Então, fala para nós, o reino dos céus é como
um homem que semeou boa semente no seu campo. Meu irmão, esse agricultor, muitas vezes Jesus usava o campo para poder falar as parábolas dele. Usava o semeador é ele, é o próprio Jesus. E muitas vezes, meu irmão, hoje, essa semente aqui, essa semente boa, é você e sou eu, meu irmão. Nós todos somos bons, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós. Não tem ninguém ruim para Deus, não tem ninguém ruim para Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes o próprio Jesus, ele vem falar para nós aqui, enquanto todos dormiam. E eu digo, meu irmão, que muitas vezes nós vacilamos. Pensa, nós nascemos, somos aquela criancinha inocente, ingênua, fomos batizados, tivemos o Espírito Santo de Deus selado dentro de nós, dentro de cada um de nós. E muitas vezes nós adormecemos um pouco, nós dormimos um pouco, descuidamos um pouco, distraímos um pouco. E aí, nessa hora da nossa distração, o próprio apóstolo Pedro, ele diz para nós: vigiai e orai, pois o demônio é como um leão que ruge à nossa volta, prontinho para nos devorar, meu irmão. E como hoje as ofertas do mundo, tudo que está aí à nossa volta, se nós vacilarmos, veja o que Deus fala para nós: enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo. Meu irmão, muitas vezes, muitas coisas que estão à nossa volta, muitas questões, muitas situações que nos são ofertadas, vêm manchar essa imagem e semelhança de Jesus que somos nós, que é você e que sou eu. Vamos colocar cada um de nós, não vamos olhar para o outro, não, vamos colocar cada um de nós. O quanto que nós já nos deixamos ser manchados pelo pecado, pelas coisas ruins, pela mentira, pelo ódio, pela falta de perdão, pelos sentimentos negativos, malévolos, pelas palavras malditas. Muitas vezes, como que nós nos envolvemos em situações que vêm destruir mesmo a nossa vida, a nossa família. Basta a gente olhar para nós, não precisa de olhar para o outro, já falei. Vamos olhar para nós mesmos. Quantas vezes que distraídos, descuidados, o joio vem no meio do trigo, que é a nossa vida, que é a nossa família. Nós mesmos dormimos e deixamos, muitas vezes, situações de discórdia, de derrota, entrar dentro da nossa vida. Muitas vezes através dos nossos vícios, dos vícios dos nossos entes queridos, não é? Muitas vezes através da nossa língua, lá no nosso trabalho, com as pessoas que a gente ama, porque se Deus colocou aquelas pessoas lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, é com o objetivo de que nós também sejamos luz na vida dessas pessoas. E muitas vezes nós levamos essas pessoas para um buraco fundo, para as trevas, e muitas vezes deixamos que essas pessoas também nos levem para o buraco fundo, para as trevas. E veja, quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. E veja, hoje, quando eu comecei a falar aqui daquela hortinha, daquela plantinha, quando eu fui arrancar as pragas que estavam lá, sem querer, eu acabei puxando uma mudinha de alface no meio do joio. E os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? O dono respondeu, como que ele dissesse: claro que semeei boa semente. Toda semente que eu semeio é boa. E ele diz: foi algum inimigo que fez isso, que fez e que semeou o joio lá no meio do trigo. Os empregados, então, eles queriam arrancar o joio, mas o dono não deixou. E ele falou: pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo.
meu irmão, porque tem uma hora. Deus conhece a nossa fragilidade, meu irmão. Deus conhece as nossas tendências, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções. Ele sabe, meu irmão, que muitas vezes quando nós permitimos que o joio entre na nossa vida, mas Deus conhece que a nossa intenção é reta. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus sabe das derrapadas que você deu, das derrapadas que eu dei, mas muito mais, Ele sabe da vontade que nós temos de acertar. E Ele é um Deus poderoso que nos dá sempre uma nova oportunidade. Muitas vezes, meu irmão, Deus está falando conosco através de situações que estão nos envolvendo. Mas acontece que muitas vezes o barulho ensurdecedor do mundo é tão alto, que nós não conseguimos escutar a voz baixa de Deus falando conosco, dizendo para nós: vem, filho, vem, meu trigo, tu não és joio. Muitas vezes misturado, nós deixamos tanto joio se misturar nesse trigo bom, nessa semente boa, que nós nos confundimos com o joio muitas vezes. E meu irmão, eu quero dizer para você, muitas vezes Deus, Ele chama, mas como a voz dele é suave, mansa, doce, Ele fala baixo, perturbados, nós não escutamos. Aí vem uma hora que o Senhor, Ele precisa de gritar, falar um pouquinho mais alto. Ô filho, talvez, meu irmão, às vezes Ele nos chama através de uma dor, através de alguma situação, com algum ente querido ou conosco, com nós mesmos. E muitas vezes essa voz mansa, ela precisa de falar um pouquinho mais alto, para que a gente escute, para que a gente fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Porque muitas vezes, se Ele continua nos chamando mansamente, parece que é brincadeira, nós não levamos a sério. Muitas vezes nós não levamos Deus a sério, nós não levamos as coisas do alto a sério, porque distraídos com as coisas que aparentemente são boas aqui no mundo, nós nos deixamos contaminar muitas vezes pelas ofertas, pelos prazeres que o mundo nos oferece. E veja, direi, e no tempo da colheita, no tempo certo, meu irmão, com cada um de nós, Deus tem um tempo para agir. Com cada um de nós. Muitas vezes Ele não interfere para que muitas vezes nós não estamos preparados para a intervenção de Deus na nossa vida. Então Ele espera que o trigo esteja pronto para Ele poder tocar, para Ele poder colocar a mão. Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. E muitas vezes, através da dor que nós estamos passando, aquele joio, aquela maldade, aquelas coisas ruins que tomaram conta de nós estão sendo amarradas e vão ser queimadas, meu irmão. Queimadas. E ali, depois daquela fase difícil, dolorida muitas vezes, vai sobrar a bonança, a paz, o amor, a fidelidade, as boas novas, as boas notícias, aquela felicidade, como Santo Agostinho diz. A frase que ele colocou para nós aqui na abertura: a busca de Deus é a busca da felicidade. O encontro com Deus é a própria felicidade. E muitas vezes, meu irmão, com cada um de nós, Deus usa de um caminho para poder fazer com que nós encontremos essa felicidade, que é o próprio Deus. Não se assuste, meu irmão, se de repente uma doença bater aí na sua porta. Não se assuste, meu irmão, se de repente acontecer algo que te surpreenda. Talvez seja Deus a falar um pouquinho mais alto para que nós possamos escutá-lo.
e que nós possamos entregar nossa vida nas mãos de Deus nesse momento e já pedir para Jesus: Jesus, venha nos iluminar com a tua luz, venha iluminar toda a treva que está em nós. Venha, Senhor Jesus Cristo, purificando, limpando os nossos ouvidos, para que nós possamos escutar a voz mansa de Deus a nos chamar pelo nome, para que não precise, Senhor, dele levantar a voz, dele falar um pouco mais alto. Nós queremos escutar a voz mansa e suave de Jesus nos chamando pelo nome. Vem, chamando a cada um de nós pelo nome, vem, vem. Jesus, que é a própria felicidade, Deus que é a própria felicidade. Jesus, venha caminhar conosco. Não deixe que as trevas, que o joio tome conta do trigo. Às vezes o trigo é tão sensível e o joio tão pesado em volta dele que vem sobressair o joio na nossa vida, os pensamentos negativos, as dores, as doenças, as enfermidades. Vem, Jesus, venha nos curar das nossas cegueiras, da nossa surdez, da nossa tibieza, da nossa autossuficiência, do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Vem, Jesus, para que não precise de que Deus fale alto, nós possamos escutar a voz mansa do bom pastor. Meu irmão, tenha um abençoado domingo, um abençoado final de semana. Graça e paz, e que nós possamos refletir essa palavra de Deus e que nós possamos ser o trigo e que nós não deixemos o joio tomar conta de nós, tomar conta do nosso comportamento, da nossa vida. Graça e paz para todos nós. Nos encontraremos amanhã, se Deus quiser. Fiquem em paz.